Olá pessoal, hoje o nosso assunto é ateísmo, a partir de três pensadores, Feuerbach, Marx e Camus. Eu começo falando sobre o ateísmo antropológico em Feuerbach. Feuerbach, com sua obra A Essência do Cristianismo, descreveu um perfil psicológico de um crente. Ele argumentou que ao crente é apresentada uma doutrina que estimula a criação de fantasias para o mundo. Os crentes são encorajados a acreditar em milagres e a idealizar todas as suas fraquezas acreditando em um Deus onipotente, onisciente e imortal que representa a antítese de todas as deficiências humanas. Com essa crítica, ele acaba convertendo a teologia e a religião em uma antropologia. Mas o papel da filosofia, segundo Feuerbach, não é de desprezar ou rejeitar a religião e a teologia, pois ambas são um grande fenômeno humano e por isso devem ser respeitadas. E mais do que respeitadas, elas devem ser compreendidas. Mas para compreendermos a crença das pessoas em um Deus, temos que compreender que a consciência que as pessoas possuem em Deus é, na verdade, a consciência que elas possuem de si mesmas. Deus é a expressão, segundo o filósofo, do que mais de profundo existe no ser humano. E só isso. Assim, teologia é antropologia, e todos os discursos sobre deuses é um discurso sobre o ser humano. A natureza é dura com o ser humano, e os nossos sofrimentos não são ouvidos pela natureza. Nós necessitamos ser ouvidos, acalentados, compreendidos, mas a natureza não faz isso. E assim nós buscamos tudo isso em algo fora de nós e fora da natureza, portanto, em um Deus. Nós assim construímos deuses para que eles sejam o que nós não somos. E também para explicar o que nós não explicamos. E aqui nós podemos mencionar o Deus das lacunas. Deus existe para explicar aquilo que o ser humano não consegue explicar. Em Deus nós projetamos a nossa essência e projetamos aquilo que não conseguimos ser em essência. Deus assim é o espelho do homem e a religião é um acontecimento totalmente humano. Desta forma, para compreendermos o ser humano em profundidade, nós precisamos compreender a religião em profundidade. Assim, o mistério humano vai se desvendando a partir do mistério divino, mas não porque o humano é criação do divino, mas sim porque o divino é criação do humano. O espírito divino, assim, nada mais é do que a abstração do espírito humano. Assim, a filosofia de Feuerbach é totalmente humanista, porque ela visa transformar a dependência que o ser humano tem de Deus como uma compreensão do ser humano sobre si mesmo. Assim, o homem é limitado em seus poderes e ele acaba projetando em Deus os poderes que ele não possui. Em suma, para Feuerbach, a religião é humana, ela é essencialmente humana. Passamos agora ao próximo ponto, o ateísmo sociopolítico em Marx. A crítica da religião em Marx é o pressuposto de toda a sua crítica social, pois as concepções religiosas acabam desresponsabilizando os seres humanos de seus atos e das consequências dos seus atos. Marx tornou-se conhecido como um grande crítico da religião a partir de um trecho da obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Nesta obra ele diz que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. E ele finaliza destacando que a religião é o ópio do povo. Enquanto que o ateísmo de Feuerbach tinha como objetivo negar Deus, negar a existência de Deus, o de Marx tem como objetivo acabar com a religião. Ela não pode contribuir, segundo ele, para a elevação dos seres humanos, porque ela é um instrumento de opressão que se servem as classes dominantes sobre as classes subalternas. Podemos destacar que há três postulados no ateísmo de Marx. O primeiro é o materialismo dialético, que considera a matéria como causa suprema e única sobre todas as coisas. O segundo é o materialismo histórico, que estabelece que o fator econômico é decisivo e fundamental. E a estrutura econômica é a estrutura básica de todas as demais estruturas da sociedade. E por fim, o terceiro postulado é o humanismo absoluto. O humanismo absoluto situa o homem no vértice do cosmo. O homem, assim, é o ser absoluto. Portanto, esse terceiro postulado é decisivo no ateísmo de Marx. Marx é ateu por causa de sua paixão pelo homem. Com o ateísmo, ele pretende assim excluir qualquer outro ser superior, um Deus superior ao homem. E justamente por isso, pela grandeza do homem, que ele considera necessária a eliminação, a exclusão da religião.
Porque, como nós vimos, a religião é o ópio, é a droga, é o substitutivo, que impede que o homem tome consciência da própria dignidade. E na sua obra chamada Questão Hebraica, Marx diz o seguinte sobre a religião. A religião para nós não constitui o fundamento, mas apenas o fenômeno da limitação mundana. Por isso, nós explicamos a submissão religiosa dos cidadãos livres por sua submissão terrena. Afirmamos que tão logo suprimam seus limites terrenos, acabará também sua limitação religiosa. Nós não transformamos questões terrenas em questões teológicas. Transformamos, sim, questões teológicas em questões terrenas. Marx rejeita a religião pelo materialismo histórico e dialético, mas a sua base, de fato, está na questão social e política. Diz ele que para resolver os problemas sociais e políticos e para impor uma sociedade sem classes, nós devemos defender o ateísmo. E foi assim que ele se tornou o pai do ateísmo sociopolítico. Ateísmo esse que com Lenin se tornará o instrumento ideológico principal para realizar a ditadura do proletariado. Passamos agora ao terceiro ponto, ao ateísmo nihilista a partir de Camus. O ateísmo nihilista é um ateísmo frustrado, amargurado, desiludido. É um ateísmo de quem sabe que não pode desalojar Deus de seu trono e apropriar-se de seus poderes. Mas, mesmo assim, rejeita submeter-se a ele, a Deus. É o ateísmo representado por Sísifo, aquele que tem que rolar a pedra da base para o topo do monte e a pedra, no final do dia, acaba voltando para a base. E eis o castigo de Sísifo. Ao infinito ele terá que fazer esse trabalho sem sentido. Para Camus, o mal e o sofrimento dos inocentes é o principal argumento utilizado para falar sobre a não existência de Deus. Assim, todo o ateísmo de Camus acaba girando em torno do problema do mal. Esse problema não foi resolvido nem pelo cristianismo nem pelo materialismo. O cristianismo é um escatologismo ilusório, nas palavras de Camus. Já o materialismo é um historicismo futurista. Ambas as visões se transformam em ideologias e acabam escravizando o ser humano. E essas visões não servem ao ser humano, mas elas tratam o ser humano como algo abstrato. Na sua obra, O Homem Revoltado, ele diz o seguinte sobre o cristianismo e o materialismo. O cristianismo histórico não deu uma resposta a este protesto contra o mal, a não ser com o anúncio de um reino e de uma vida eterna, o que exige fé. Mas o sofrimento dilapida a esperança e a fé. Nosso lugar, por conseguinte, é ao lado das massas trabalhadoras, cansadas de sofrer e de morrer sem Deus. O cristianismo histórico remete para além da história à cura do mal e do homicídio, que são sofridos na história. O materialismo contemporâneo também acha que pode dar uma resposta a todos os problemas, mas, escravo da história, aumenta o domínio do homicídio histórico e, ao mesmo tempo, deixa-o sem justificativa, a não ser no futuro, o que também exige fé. Percebemos então que a paixão de Camus é o ser humano e o seu tormento é o sofrimento do ser humano. Alguns críticos chegaram a falar que Camus não é de fato um ateu, porque ele mostra que Deus não existe a partir do sofrimento dos seres humanos, mas ele pode ser considerado sim como um antiteísta passivo. Enfim, neste vídeo abordei resumidamente o ateísmo antropológico, o ateísmo sociopolítico e o ateísmo nihilista, a partir de 3 grandes pensadores. Para finalizar, gostaria de convidá-lo novamente para conhecer o meu curso de filosofia online, para saber mais sobre o curso, sobre o que irá ser abordado no curso, sobre todo o contato que nós teremos a partir das aulas gravadas, lives e todo encontro a partir de vídeos, de textos, de questões, só deixar o seu e-mail no link que está aqui na descrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.